341 Palavra do Dia. Olha nós aqui nessa manhã incrível, nessa manhã avivada, renovada. O meu espírito de segunda-feira hoje está assim, bem cheio, bem transbordante por causa da glória do Senhor mesmo, né, nas nossas vidas, que está sendo derramada. Está sendo derramada em nossos corações. E ontem foi um grande derramar da glória de Deus ali no meio do povo de Deus. E eu creio que essa nação, ela não será mais a mesma. Eu sei que os americanos, eles estão clamando por um reavivamento dessa nação, por um despertamento, como já houve por diversas vezes aqui. E ontem a atmosfera era de muita fome, de muita sede pela presença de Deus, né? Nós particularmente passamos 6 horas ali no meio daquele povo, até o evento em si durou 4 horas, gente, mas o povo não arredou o pé. O Espírito Santo estava ali manifesto no meio do povo de Deus. E eu creio que a atmosfera de Washington DC, né, foi preparada para que o Rei da Glória entre e governe, né, não somente ali em DC, mas em toda a nação americana. E a alegria da gente era muito grande, porque a gente estava envolvido nisso, né, Marina? Faltava palavras para dizer, uau, eu estou aqui, que bom que eu estou no meio desse povo, que bom que eu estou com essa fome, que bom que eu estou com essa sede. Eu acho que tá havendo uma interferência da voz, não? Jonas? Tem alguma coisinha assim. Tu tá ouvindo a minha voz normal? Eu tô ouvindo normal aqui. Eu não sei se é aqui, mas enfim. Mas eu quero que a gente pare um pouco nessa manhã para o Senhor falar com a gente através de 2 Crônicas 7,14, né, que é um texto bem conhecido. E eu acredito que é uma chave para esse tempo de tudo que Deus ele quer fazer nessa nação, que Ele quer fazer no meio de nós. Então vamos ler 2 Crônicas 7, do 14 ao 16, que diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. É o alto-falante agora meu, de alguém? Ok, Jonas, obrigada. Então, esse texto aqui é uma chave, porque ele é um hashtag Fica a Dica que Deus está dando para o seu povo. E lembrando do apóstolo Luiz Hermínio, se eu fosse dar um tema, né, a esse texto, eu diria que Deus ele estava dizendo, primeiro as minhas prioridades e depois o favor das minhas mãos, né? Salomão tinha acabado de reconstruir o templo ali, e o povo estava empolgado, o povo estava eufórico, o povo estava alegre na presença do Senhor. E aí, depois de tudo preparado, o que Salomão fez? Foi orar ao Senhor. Ele foi clamar ao Senhor por sua presença, né? Ele foi bendizer o Senhor. E aí o Senhor, ele ouviu a oração de Salomão. E no resumo das minhas palavras, o que Deus disse, estava ali dizendo em resposta a essa oração que Salomão fez, foi: olha, meu povo, primeiro as minhas prioridades e depois o favor das minhas mãos. O povo tinha construído, Salomão tinha construído esse templo em obediência, né, nos detalhes, de acordo com a planta
que Deus ele tinha dado ao seu pai Davi. Então, Salomão tinha ali cumprido a vontade de Deus, né, para a sua época, para a sua geração. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo que não basta somente cumprir a vontade de Deus, mas a gente precisa se ater às prioridades de Deus. Porque na nossa vida, é bem verdade que a gente se move por meio de prioridades. Nós temos a nossa prioridade. E engraçado é que, com relação à nossa prioridade, o que a Bíblia fala é: aonde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então, as nossas prioridades, geralmente, elas é aquilo que a gente traça as metas, é aquilo que a nossa vida ela se move em torno. E as prioridades de Deus, eu acredito também que é aquilo que Deus ele se move em torno. Então, quando eu olho para esse texto, eu já sou reportada lá para Apocalipse 21:7, que daqui a pouco eu vou estar lendo para você, e eu vejo que Deus ele tem uma prioridade número 1. A nossa prioridade número 1 deve ser Deus. E Deus ele também tem uma prioridade número 1. E sabe qual é a prioridade número 1 de Deus? É que a gente seja o seu povo. Não foi somente Ele quem disse para a gente colocar Ele em primeiro lugar, mas Ele também olha para nós e nos coloca em primeiro lugar. Então, de antemão, essa é uma boa notícia que eu quero lhe dar nessa manhã. Você é prioridade de Deus. Deus não te coloca lá em último plano. Você é prioridade de Deus. E se eu fosse você, eu diria agora: uau! Eu sou prioridade de Deus. Sabe? Deus, ele olha para nós com amor. Ele olha para nós com zelo. E o maior desejo do coração de Deus é que eu e você tenhamos ele como nosso Deus. E que ele possa ser o nosso Deus. Agora eu só quero falar mais claro para você. Olha para mim agora. O Deus do céu, o Todo-Poderoso, o soberano Senhor, a prioridade dele é você. A prioridade dele sou eu. Gente, isso é maravilhoso. Isso é valioso. Então, quando a gente olha para 2 Crônicas 7:14, a gente pode tirar aí várias coisas que a gente pode fazer para a gente cumprir a vontade de Deus. E a primeira prioridade que esse texto me mostra é: se o meu povo que se chama pelo meu nome. A primeira prioridade é que eu e você sejamos povo de Deus. A primeira prioridade de Deus é que a gente seja chamado pelo nome de Deus. Como é que eu sou chamada pelo nome de Deus? Quando você é reconhecido como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, e aí você é chamado, né, pelo nome de Deus. Quando você recebe essa identidade, as pessoas olham para mim, olham para você e não vê só mais simplesmente Daniele, mas ela precisa ver Daniele e precisa saber de quem ela é de Deus, da parte de quem ela se move da parte de Deus. E para onde ela está indo? Ela está indo para Deus. Então, eu ser povo de Deus e ser chamado pelo nome de Deus, isso me dá uma identidade que não somente está cravada aqui dentro do meu coração, mas uma identidade que é visível aonde eu passo, né? Aonde eu piso a planta dos meus pés, mesmo sem precisar abrir a boca, as pessoas precisam olhar e ver o reflexo de Deus em nós, porque nós pertencemos a Ele, né? 1 Pedro 2:9 diz assim: vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Então,
para a gente ver as consequências de tudo que Deus ele pode fazer e vai fazer nessa terra, nessa nação, no Brasil e em todos os confins da terra. A gente precisa entender quem nós somos nele. Nós somos escolhidos, nós somos eleitos, né? Nós somos dedicados a ele como povo santo, como nação santa, como povo que pertence ao Senhor, com o propósito de anunciar as grandezas da sua virtude. Então, nessa manhã, antes que eu fale qualquer coisa, mas eu só queria dizer que você precisa se identificar com isso, né? Que você precisa abrir o seu coração e ver o quão grande o amor de Deus por você e dizer: Senhor, eu recebo esse amor na minha vida. Senhor, eu quero me mover agora, não mais pelas circunstâncias. Eu não quero mais me mover pelos meus medos, pelas minhas inseguranças, né? Pelos problemas da vida. Mas, Senhor, eu quero me mover pelo teu amor. Eu sou o teu povo, o Senhor me escolheu. Eu fui eleita como povo de propriedade exclusiva tua e eu quero desfrutar disso da melhor forma possível, com toda intensidade. Então, quando alguém se coloca nessa posição, aí a gente vai continuar o resto do processo. Né? Primeiro, você entende que você é amado, que você é o desejado de Deus, que Deus te quer. Olha, às vezes eu vejo pessoas que estão assim, se sentindo abandonadas, tristes, desamparadas. Queridos, eu quero te dizer nessa manhã, Deus te quer. Deus te quer. E se você está sentindo isso, você agora pode aproveitar a oportunidade e dar um grito bem grande: Deus me quer! Porque isso é a maior verdade dessa manhã. Deus te quer. Deus te quer. Então, quando a gente entende isso e a gente olha para quem nós somos, né, para o pecado que ainda habita dentro de nós, para as nossas fragilidades, para os nossos temores, para as nossas angústias, é a segunda coisa que a gente tem que fazer: se humilhar. Se humilhar diante da presença de Deus. Esse se humilhar é reconhecer o quanto nós precisamos e dependemos da graça e da bondade do Senhor. Quando eu entendo o amor de Deus, eu olho para mim e digo: eu não mereço. Senhor, de fato, eu não sou merecedor de tamanho amor. Eu não sou merecedora de tamanha graça, de tamanha bondade. Isso, sabe, isso me leva automaticamente a me prostrar, a me render, a me ofertar ao Senhor como uma oferta agradável a Ele. É nessa hora que eu digo: Senhor, eu abro mão dos meus anseios, eu abro mão dos meus projetos, Senhor, para viver a Tua vontade, para fazer aquilo que está no Teu coração. É nessa hora, quando eu reconheço o amor de Deus, que eu me entrego totalmente e digo: Senhor, reina sobre mim, estabelece o Teu governo sobre mim. Se humilhar, querido, é reconhecer que você perdeu. Se humilhar é reconhecer que você não tem mais nada a fazer. Se humilhar é se entregar. Se humilhar, como Marina diz, é não querer mais estar no controle, mas é entregar o controle da sua vida para Ele. Se humilhar é bom demais, porque só os que se humilham podem ser exaltados por Deus. E a gente cresce, né? Aprende um conceito sobre humilhação, que humilhar é uma coisa ruim. O ser humilhado é muito ruim. Ser humilhado eu me sentir pequeno demais, querido. O poder de Deus se aperfeiçoa na humilhação, na nossa fraqueza. É quando nós reconhecemos que nada somos, que nada temos e que nada podemos fazer sem Ele. Então, bota na sua cabeça que se humilhar é bom demais. Perder para o Senhor sempre vai valer a pena. Porque a gente, no reino de Deus, a gente perde
para ganhar mais dele, para ganhar a vontade dele sendo estabelecida sobre a nossa vida. E depois que eu me humilho, eu já sou automaticamente conduzida ao caminho da oração. E é outra barreira que nós também precisamos quebrar. Porque muitas pessoas dizem que eu não consigo orar. Eu não gosto de orar. Eu não sei orar. Gente, a gente precisa mudar isso, mudar esse pensamento. Porque orar é se envolver com Deus invisível, mais real. Então, quando eu não sei fazer isso, quando eu não faço isso, quando eu não tenho essa mentalidade de oração, essa prática de oração, me desculpa, mas você está muito distante de Deus. Porque a oração, ela é o caminho que me conduz a Deus. Eu preciso falar com Deus através de orações e súplicas. Eu preciso falar com Deus através desse veículo que se chama oração. Então, o apóstolo Paulo, ele diz, orai sem cessar. Orai sem cessar, orai constantemente. E quando eu olho para esse texto, eu digo, gente, mas eu não oro sem cessar. Né? Com consciência. Mas depois, por outro lado, eu digo, sim, mas eu já tenho uma consciência que a minha vida, ela precisa ser de oração, porque quando eu oro, eu falo com Deus e eu preciso ter uma consciência de que eu falo com Deus sempre, em todo tempo, em todos os lugares, em todo o ambiente, em todas as circunstâncias, em todo tempo. Então, eu vivo uma vida de oração sem cessar, apesar de não ser de uma forma religiosa e contínua como eu acho que é orar. Querido, orar é estar num relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus constantemente. Não é simplesmente repetições vãs, né? Como o Senhor Jesus mesmo, ele disse que não é isso orar. Orar é eu abrir o meu coração para Ele e ouvir o que tem no coração dele a meu respeito e a respeito da sua vontade. Então nós precisamos tirar essa barreira sobre a oração na nossa vida e achar que a gente só ora quando a gente vai num culto ou quando a gente vai numa reunião de oração ou até mesmo quando a gente separa um tempo para orar. Eu oro em todo tempo, porque eu estou em todo tempo na presença do nosso Pai. Todo tempo Ele está sendo meu Deus, e eu todo tempo estou sendo o seu povo. E então, em todo tempo, nós estamos em sintonia, nós estamos em harmonia com Deus. Então, orar, para mim, é sintonizar na frequência certa do coração de Deus. Porque não existe só um tipo de oração, né? A gente pode orar com palavras, a gente pode orar com a mente, a gente pode orar em línguas, né? Né? A gente pode orar em silêncio. Existem várias formas da gente estar em oração. O que precisa mudar mesmo é a nossa mentalidade com relação à oração. Se eu sou o povo de Deus, eu estou sintonizado no canal celestial, eu estou sintonizado no Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de mim 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então nós somos essa casa espiritual que não fecha nunca. O Espírito, até mesmo quando a gente não para, quando a gente não vê, o Espírito, ele está orando dentro de nós com gemidos inexprimíveis. Ele não cessa o clamor do céu. Então você precisa fazer é sintonizar na frequência do Espírito Santo. Sintoniza nessa rádio e deixa ela tocar. E ouve, e se regozija, e se harmoniza com isso. E deixa a frequência do céu tomar sua vida, conduzir a sua vida, a sua história, e você vai ver que a oração não vai ser mais algo difícil, que a oração não vai ser mais algo que você não sabe fazer, porque a oração vai ser parte da sua vida. Nós somos o templo, nós somos a habitação do Deus vivo. O clamor de Deus está sempre dentro de nós. E o nosso clamor está sempre subindo aos céus com um aroma suave. Então, a outra coisa
que quando nós aprendemos esse caminho da oração, quando nós sintonizamos nessa frequência espiritual, a outra coisa que a gente não se detém mais é em buscar a face do Senhor, né? Porque a oração, ela nos desperta a buscar a face. Muitas pessoas usam a oração para buscar as mãos do Senhor, né? Elas só oram quando querem pedir algo ao Senhor. Elas vão orar porque querem buscar o favor do Senhor, aquilo que o Senhor pode dar. Mas quando você sintoniza nesse canal de oração constante, que você para de orar somente pelo aquilo que você precisa, você diz: Senhor, agora eu não quero mais as tuas mãos, eu quero a tua face. Eu quero olhar na face. Eu não me contento somente com as mãos, com aquilo que eu estou recebendo. Agora eu quero te acariciar. Eu quero olhar os teus olhos. Eu quero ressentir o teu respirar. E, queridos, quando o Senhor disse que era prioridade dele, que buscássemos a sua face, é porque ele estava querendo, né, que a gente se achegasse mais perto. Buscar a face de Deus é desejar estar na presença de Deus. Querido, quem enxerga a face, né, vai de uma forma tão íntima, tão próxima, tão perto, que pode sentir as batidas do coração, pode receber o abraço. Quem olha na face, querido, desfruta de algo mais profundo, de algo mais íntimo, de algo mais perto. Então, quando o Senhor diz buscar, que o meu povo precisa buscar a minha face, o meu povo precisa vir mais perto de mim, né? Quando eu me humilho, quando eu me rendo, eu toco os pés do Senhor, eu me prostro diante da presença do Senhor. Quando eu oro, eu posso buscar as mãos, buscar o favor, buscar a misericórdia, a graça, a bondade de Deus. Mas quando eu busco a face, eu busco desfrutar da presença, eu busco desfrutar da intimidade, eu quero o calor dele. Então o que o Senhor, ele diz para o seu povo é: vinde, vinde a mim, vem para o meu colo, eu sou teu Abba, eu sou teu papai, vem buscar a minha face, vem tocar, vem sentir, né, a minha pele, vem desfrutar da minha intimidade. Queridos, só toca na face os íntimos, né? É aqueles que se aproximam, que pode ver os detalhes de quem ele é, né? Se você olha só a distância, você não vê os detalhes, você não descobre, né, coisas pequenas de Deus, que em Deus não tem nada pequeno, mas coisas que só são mostradas àqueles que são íntimos, aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, né? Aqueles que não têm isso, esse desejo, essa paixão, esse ardor, né, por estar mais próximo do Senhor, eles não conseguem ver a face de Deus. Mas Moisés, ele pediu uma vez: Senhor, mostra-me a tua face. E o Senhor disse: Moisés, você pedir para ver a minha face é pedir para morrer, Moisés. Mas eu entendi que você quer a minha glória, que você quer a minha presença. E, queridos, quando a gente busca a face do Senhor, a gente está dizendo: Senhor, eu quero morrer para mim mesmo, eu quero viver para ti, por ti, eu me entrego. E é essa paixão que o Senhor está buscando do seu povo. E depois que nós buscamos a face do Senhor, que nós, quando vamos buscar a face do Senhor, sabe o que a gente vê? Sabe o que a gente se depara quando a gente vai buscar a face do Senhor? Há quem diga que é a glória. Para mim não é a glória. Quando eu busco a face do Senhor, eu vejo a santidade do Senhor estampada em seu rosto. Quando a gente busca a face do Senhor, a gente se depara com a santidade do Senhor e com a nossa sujeira por causa do pecado. Então o Senhor, quando ele diz: busca a minha face, ele está dizendo: olha para a minha santidade. E quando o Senhor diz: olha para a minha santidade, ele diz: seja santo, porque eu sou santo. Que a minha imagem seja revelada em você, né? Que a minha santidade, a minha pureza te
toque seja refletida em você. Quando a gente olha, querido, para a face do Senhor, a gente vê a glória, mas a gente vê que Ele é santo. Ele é santo e a santidade dele nos toca. E a santidade dele nos invade. E aí a gente vai automaticamente para o outro passo, para outra prioridade de Deus, que é se afastar dos maus caminhos. Ou melhor, em outras versões, diz se converter dos seus maus caminhos. Quando eu olho para a santidade de Deus, eu não vejo outra opção. Porque o apóstolo Paulo diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, quando eu olho a face de Deus, quando eu olho para Ele, vejo que Ele é santo, 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 e toda a terra se encherá da sua glória. Eu digo, eu preciso ser santo e eu quero ser santo. E sabe o que eu faço? Eu me converto, eu dou meia volta do caminho errado que eu estava seguindo. E agora eu busco seguir o caminho do Senhor. Eu busco andar por esse novo e vivo caminho que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário para nós. Queridos, é necessário essa conversão, porque o caminho é novo. Você não andava por ele. Nós, como o texto disse de Pedro aí, que nós fomos ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele agora nos iluminou, nós estávamos andando em trevas. O caminho fora de Jesus é um caminho de trevas, de escuridão. Por melhor que você esteja achando o caminhar que você tem andado. Mas minha vida tá legal, mas minha vida tá bacana. Tá tudo certo, tá tudo aprumado. Queridos, sem Jesus é trevas. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, todo caminho sem Jesus é um caminho de trevas e de escuridão. Talvez você esteja até acendendo alguma luz aí para ele, mas Jesus disse, eu sou o caminho. Então, todo caminho contrário a esse é trevas, é escuridão. Não se deixe enganar. Jesus é o caminho que você precisa andar. Então, nós precisamos nos converter dos maus caminhos e andar no caminho reto, e andar no caminho do Senhor, e seguir os passos de Jesus. E aí, depois que a gente faz as prioridades de Deus, segue as diretrizes do coração do Pai, aí outra coisa acontece. E não sou eu que estou dizendo que acontece. Ele diz que acontece. Ele diz, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Quando a gente entra por esse processo, quando a gente entra por essa porta, o que acontece é que agora os ouvidos do Senhor, eles são abertos, eles estão atentos ao teu clamor, à tua oração, à tua necessidade. As questões que envolvem o cumprimento da vontade de Deus aqui nessa terra, na tua vida. Quando a gente vai por esse caminho, Ele perdoa o nosso pecado. Toda culpa precisa ir embora. Toda condenação precisa fugir da presença do Senhor. Todo medo se vai, porque o amor ao Senhor lança fora todo medo. As enfermidades, elas fogem da presença do Senhor. Muitas vezes a gente fica buscando todas essas coisas. A gente fica buscando que o Senhor nos ouça. A gente fica buscando que Deus ele perdoe os nossos pecados, que Ele cure a nossa vida, que Ele cure a nossa terra, que Ele sare a nossa nação, que Ele restaure as famílias. E às vezes a gente perde muito tempo buscando essas coisas. Mas Deus ele tem uma prioridade. Quando a gente se coloca como povo dele, no padrão dele, seguindo as prioridades dele, ele diz que de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar.
Escolhi e consagrei esse tempo para que o meu nome esteja nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Queridos, se você quer alcançar o coração de Deus, busque ser povo de Deus. Busque ser essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva de Deus para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Apocalipse 21, do 5 ao 7, diz assim: no final das coisas, Jesus falando para João a revelação. Diz: aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. A maior prioridade de Deus dessa vida, dessa terra, de toda a Bíblia, é que nós sejamos seu povo, nós sejamos o seu filho, e ele seja o nosso Deus. A maior prioridade de Deus é você. Você é a maior prioridade de Deus. Mas você precisa começar a viver essa carreira, esse desafio. Ele diz que o vencedor herdará tudo isso. E quem tiver sede, ele vai dar de beber da água da fonte da vida. Então eu declaro nessa manhã fome e sede pela presença de Deus. Eu declaro que a nação americana comece a, como uma corça, correr para as fontes de água, correr em busca da fonte de água viva, que é Cristo Jesus. Que essa nação agora pare de correr, né, atrás de ser o top do mundo, pare de correr atrás de ser a nação mais bem sucedida, mais bem economicamente estruturada, e que essa nação agora comece a correr como a corça anseia pelas correntes de água, pela fonte de águas vivas que é Cristo. Deus, ele me fez uma pergunta essa semana. Eu acordei com esse brado do Senhor no meu espírito. E ele disse: o que essa nação mais precisa? E eu sonhei e respondi acordada: é Cristo. O que essa nação precisa é de Jesus. O que essa nação precisa? Jesus no trono, Jesus no primeiro lugar, Jesus em cada lar, Jesus em cada hospital, Jesus no governo, Jesus na presidência, Jesus na veia. É o que essa nação precisa. Você precisa de Jesus. Talvez você esteja procurando aí tantas outras coisas, suprir tantas necessidades, levantar tantas muralhas que estão caídas, tantas coisas que estão te preocupando, te tirando o sono. Olha, é só Jesus. É só Jesus. Ele é a fonte de água viva. Ele é que tem o poder de transformar todas as coisas, de renovar todas as coisas, de curar, de libertar, de restaurar, de fazer tudo novo. Na verdade, tudo já foi feito novo. Tudo já se fez novo por meio de Jesus lá na cruz do Calvário. Só precisa agora que o povo de Deus desfrute da sua glória, da sua bondade, do seu amor, da sua presença por meio do seu Espírito que está, né, liberado, né, a cada um de nós, através do sangue que foi vertido naquela cruz. Então, quando a gente segue esse caminho, não tem como não desfrutar do favor, não tem como não ver a terra
restaurada. Não tem como ver as coisas sendo colocadas em ordem, em organização, porque o reino de Deus chegou. Eu não vou dizer nem que ele está vindo, eu vou dizer já que chegou. O reino de Deus chegou nessa terra, né? Eu sei que nós estamos junto com os americanos clamando, né, por um reavivamento nessa nação, mas eu digo, meu Deus, eles nem entendem que o que vai vir é como nunca veio antes, né? Vai vir uma coisa nova, uma coisa jamais vista, né? Eu acredito que todos os avivamentos que tiveram aqui antes, eu estava lendo sobre alguns, foi um vislumbre daquilo que o Senhor ele já começou a fazer nessa nação, nesse tempo, nessa época. Então eu quero te dizer, desperta, povo santo, desperta, povo de Deus, né? Para de ficar aí nessas questões tão pequenas quando você tem um Deus tão grande que te ama e que te tem por prioridade. Então desperta, se envolve na glória, se envolve no que Deus está fazendo, né? Se coloca, Deus, eu sou teu povo, eu quero manifestar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Toma posse das promessas do Senhor e deixa Deus te usar. Deixa Deus te levantar nesse tempo, na tua casa. Deixa Deus te levantar nessa terra, em todos os ambientes nessa nação. Que o Senhor possa encontrar pessoas disponíveis, né? Como aquelas que nós vimos antes. Gente, foi muito legal. Foi muito legal. Atenção, nós vamos estar aqui compartilhando algumas coisas. Foi um pastor que foi orar, eu não lembro o nome dele agora, mas ele usou a realidade do que nós estávamos vivendo ali, falando do tempo, né? Que o tempo todo as nuvens estavam ali fechadas, céu fechado, mostrando que tinha muita água em cima para descer, muita chuva. E ele fez essa comparação, né? Dizendo que para aquele céu tá ali, aqueceu aqui embaixo, né? Ficou calor e o calor gerou um vapor e o vapor subiu e está ali. E ele disse, é assim que está acontecendo. Quanto mais calor sobe daqui de baixo, mais chuva vai descer. Vai descer muita chuva. E quando eu vi aquela multidão ali adorando o Senhor, adorando o Senhor, adorando constantemente o Senhor, eu digo, vai descer muita glória sobre essa nação, porque está se criando um ambiente de adoração. É um ambiente de adoração, queridos. Não precisa estratégia, não precisa planejamento, não precisa muita organização. O que precisa é muita adoração, o que precisa é muito clamor, é muita exaltação do nome do Senhor. O que precisa é aquecer a base aqui embaixo e jogar fogo para cima, porque vai descer glória. Eu acho que você não está entendendo, mas vai descer glória do céu sobre essa nação. Vai descer glória do céu sobre a tua casa. E o melhor, vai descer glória do céu sobre a sua vida, porque você é prioridade de Deus. Aleluia! Né? A natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus, né? Que vão revelar a glória de Deus. Então deixa o Espírito Santo aquecer o teu coração. Deixa esse fogo, ó, começar a queimar aqui embaixo, aquecer as bases, aquecer a estrutura, porque vai subir calor e vai descer glória. Vai descer muita glória. Então ontem esse dia frio, esse dia aparentemente fechado, eu disse, santo Deus, fora aqui. Para mim tinha um propósito, Deus estava ali provando a fé do povo, a fidelidade do povo. Teve uma hora que começou a cair uma chuva e eu disse, pronto, agora o povo vai correr. Eu já vi que eu vou ficar só eu aqui com a sombrinha assim. Gente, ninguém arredou o pé. Eu digo, yes! Estamos todo mundo aqui no mesmo espírito. Que chuva que nada, a chuva é da glória. E a chuva caiu ali, pouquinho, ninguém saiu do canto, todo mundo toma a sombrinha. E a chuva foi embora e a glória permaneceu.
Então, é só alegria, é só festa, é só gratidão no coração pela bondade de Deus. Então, vamos orar e a gente vai continuar falando ainda, né, de tudo que o Senhor Ele está fazendo. Ele está fazendo. Hoje nós dedicamos esse programa, né, somente a estar falando dos feitos do Senhor para essa nação. Amém. Meu Deus, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Não é quase nada, mas esse nada no Senhor é muito, é glorioso. Então vamos orar. Eu convido você aonde está aí a orar nesse momento e dizer: Senhor, aquece o meu coração, Pai. Eu sou teu povo, Senhor. Eu fui comprada pelo precioso sangue de Jesus naquela cruz. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu coloco diante de Ti as nossas vidas, nossos ouvintes, Pai. E te peço, Senhor, que nessa manhã, ó Deus, onde houver um coração abatido, enfraquecido, entristecido, ó Deus, pela ausência do Senhor, Pai, que a Tua presença possa inundar esses corações, Pai. Que a Tua presença possa envolver essas mentes, Senhor. Ó Deus, que a Tua presença, Senhor, possa repreender, ó Deus, todo o mal, toda a opressão, ó Deus, todo o espírito que esteja influenciando essas pessoas, a sua casa, a sua vida, Pai. Ó Deus, não permite, Senhor, que no nome de Jesus, Pai, esse mal, ó Deus, possa impedir as pessoas, ó Deus, de desfrutar daquilo que Tu estás fazendo nesse tempo, Pai. Daquilo, ó Deus, que está em Teu coração para nós, Senhor, para essa terra, para essa nação, Jesus. Deus, eu Te clamo, Senhor, revival, Pai. Reaviva os corações, Senhor. Ó Deus, que as pessoas, sim, Senhor, possam ser, Pai, renovadas pelo Teu Espírito Santo, Pai. Porque, ó Deus, é o Teu Espírito, Senhor, quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus, Pai. Ó Senhor, esse é um tempo, ó Deus, onde não precisamos mais nos justificar, ó Deus, porque o Senhor vai justificar o Teu povo, Pai. Aquele que se chama pelo Teu nome, Senhor, será conduzido por Ti, Pai. Será multiplicado nessa nação, Pai. Ó Deus, que seja um tempo novo, Pai. Que seja, sim, ó Deus, um tempo onde a Tua glória seja vista, onde a Tua face seja buscada, Senhor. Onde, ó Deus, as pessoas se prostrem, ó Deus, com humildade, sem nenhuma dificuldade de fazer isso, Pai. Glorifica o Teu nome nesse tempo, Pai. Faz de novo, Senhor. Faz de novo como nos primeiros dias, Senhor. Reaviva, ó Deus, a Tua obra, Senhor, no meio do Teu povo, Pai. É a oração que eu Te faço, Deus, e já Te agradeço por tudo. No nome de Jesus Cristo, Pai. Continua conosco, Senhor. Continua aquecendo os corações nessa manhã, Pai. E toda a honra e glória seja somente a Ti, ó Deus, no nome precioso de Jesus. Amém. Glória Te damos, Jesus. Amém. Glória damos ao nome do Senhor.